Olá, meus irmãos. No programa Atos 1:8, apresentado hoje, a mensagem será proferida pelo pastor Samuel Neves dos Santos. Ele é coordenador da junta no Centro-Oeste, no Tocantins. Ele é casado com a irmã Gabriela de Santana e eles têm 3 filhos, a Sara, o Samuel e o João Gabriel. Tenho certeza que essa mensagem vai aquecer o seu coração para a obra missionária. Que Deus te abençoe grandiosamente. Olá, igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Quero compartilhar o exemplo missionário que nós temos na vida de Filipe, lá em Atos 8. Todo capítulo traz grandes exemplos de como aquela igreja agia na obra missionária. E quando olhamos para o trabalho que tem sido realizado aqui no Centro-Oeste através dos seus missionários, nós percebemos que Deus continua sendo misericordioso e abençoando as ações desses missionários. Filipe era uma pessoa simples, uma pessoa que foi escolhida por Deus para fazer uma obra, e pela igreja também. A igreja reconhecia aquele homem como alguém responsável, cheio de sabedoria, e ele tinha algumas características que eu quero destacar para vocês hoje. Filipe estava pregando, aqui no capítulo 8, fala que houve uma grande perseguição. E essa perseguição fez com que os cristãos se espalhassem por toda a região. Mas os que iam dispersos, eles iam por toda a parte pregando a palavra. Versículo 4 diz isso. Em meio à perseguição, as suas fugas eram recheadas de pregação do evangelho. Eles não deixaram de cumprir a missão por conta da perseguição. O missionário, ele aprende a fazer isso. Ele aprende a agir em meio a situações mais turbulentas. Ele tira proveito disso e não perde uma oportunidade de pregar o evangelho. Tem sido assim ao longo de toda a história. E Filipe, então, se destacou em Samaria por pregar lá, e as pessoas viam sinais e maravilhas. E aqui é um destaque para os espíritos imundos e possessos que saíam gritando em alta voz. E todos que foram curados geraram uma grande alegria naquela cidade, versículo 8. Hoje você tem um projeto missionário no Vale do Amanhecer, no Distrito Federal. Vale do Amanhecer, uma seita que já tem aí mais de 800 templos espalhados pelo Brasil e mais outros 6 países. E a sede dele fica lá num bairro chamado Vale do Amanhecer, bem pertinho do centro político de nosso país. E lá dentro nós temos o casal missionário, Kleber e Júnior, que tem enfrentado o diabo cara a cara. Estão lá e eles estão realizando esse trabalho. E esse trabalho não é um trabalho fácil, porque você está tratando com uma religião espiritualista. Mas sabemos que nós vamos proporcionar grande alegria naquela cidade pelo poder do Espírito Santo. E a gente vê que esses desafios espirituais continuam existindo nos dias de hoje. E precisamos de muitos Filipes. Quem sabe você não é um Filipe hoje, que pode se destacar também para fazer a obra de Deus. Então o texto do capítulo 8, ele vai seguindo, falando de outros relatos, de mais ações. Mas eu quero me focar em Filipe, então eu vou pular para o versículo 26. Filipe estava muito bem naquela cidade. Os samaritanos estavam muito felizes com todas as ações deles. Ele estava quase que numa situação de conforto. Mas aí o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Então é dito para ele sair de onde ele está, sendo abençoado, fazendo uma grande obra, para ir para um outro lugar. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a questão da sensibilidade. A sensibilidade para saber o que Deus quer de nós. Filipe teve a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e saber que, embora ele estivesse com um ministério muito abençoado lá, Deus o queria em um outro lugar. Tinha um lugar que ele seria essencial.
Talvez lá em Samaria ele poderia ser substituído. Talvez ele já tinha formado líderes e poderiam substituir o ministério que ele vinha cumprindo lá. E aí ele teve a sensibilidade de ouvir que Deus queria algo diferente. Nós cristãos hoje, com certeza não vamos ouvir um anjo aparecer em nossa frente e tudo mais. No entanto, nós somos instruídos a buscar na palavra de Deus orientação. Nós somos instruídos a manter uma vida diária de leitura da palavra. Quando você lê a palavra e ora todos os dias, quando surgem ocasiões, circunstâncias, oportunidades, a partir do conhecimento que você tem, e o Espírito Santo, que é o que ilumina, o que nos dá sabedoria e discernimento para compreender aquilo que acontece ao nosso redor, então você sabe que decisão tomar, qual é a melhor decisão para você então cumprir a vontade de Deus. O segredo para ter sensibilidade não é você simplesmente se isolar e ficar, subir no monte, ficar lá esperando que Deus faça algum sinal, alguma coisa. Não. O segredo da sensibilidade é uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, para que sua mente fique cheia daquilo que é a vontade de Deus. E o Espírito Santo, com certeza, vai poder fazer lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus vos ensinou. Além da sensibilidade, nós podemos perceber aqui na vida de Filipe que ele tinha o desejo de fazer a vontade de Deus. Esse desejo de fazer a vontade de Deus, vinculado à sensibilidade, é muito importante. Nós temos muitos missionários que deixaram muita coisa, deixaram zona de conforto, deixaram os filhos já estavam grandes e, ao invés de querer ficar com os netos, não, nós vamos para um lugar bem distante. Hoje você tem um casal que está lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, está indo lá para formar um projeto chamado Radical Pantanal. E eles estão lá. E eles moravam no Distrito Federal, perto dos filhos, mas já os filhos casaram. Então, eles inicialmente deixaram tudo, deixaram o ministério na igreja local para irem para a Amazônia. E lá desenvolveram uma parte do projeto, o projeto de Radical Amazônia. Os missionários radicais, formação de líderes e tudo mais. Entenderam que era a vontade de Deus, tiveram a sensibilidade e a disposição para deixar isso para aquilo. E Deus tem usado cada um deles para serem instrumentos de Deus, e atualmente vão desenvolver esse projeto lá no Pantanal Sul-Mato-Grossense. E eles tiveram a disposição, porque a obra de Deus precisa de pessoas dispostas. Quando você olha para Filipe logo foi até esse projeto que Deus tinha para ele. Ele não sabia exatamente o que era, mas aqui no versículo 26, finalzinho, diz assim: e se levantou e foi. Olha só a prontidão dele. Ele estava pronto para ir. Foi de imediato. Ele não esperou, não, vou resolver tal coisa. Não, tinha algo que precisava acontecer. E quando ele chega lá, que vê o carro passando, né, uma comitiva, a gente supõe aqui, porque era um chefe importante, talvez ele tinha, aqui diz que ele era superintendente de todo o tesouro da rainha. Então, com certeza, ele não viajava só. Com certeza, ele tinha mais gente. Então, vemos aqui, além da prontidão, a disposição dele. Que aqui o Filipe correu, versículo 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. E aqui você vê um monte de coisa, né? Disposição. Se ele correu, ele teve que se dispor mesmo. Né? Saúde física aí dele para poder alcançar e falar e ouvir. Na verdade, primeiro ele ouviu. E observe aqui o detalhe. Ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías. Só de ouvir ler, ele sabia que trecho da Escritura. Lembra no início, quando eu falei sobre a importância de você conhecer as Sagradas Escrituras? É muito importante para o servo de Deus ter essa disposição. Se você não tiver disposição, você esperar só conforto,
Como você vai poder realizar obra em situações adversas? Quando você pensa no trabalho que os missionários lá em Goianésia têm, um casal jovem, com 2 filhos, uma criança que requer cuidados especiais, mas eles não desistem de fazer a obra de Deus. Estão lá realizando, organizando, mentoreando os radicais no Cerrado, outro projeto que existe aqui. O Goiás ele é caracterizado por ter mais de 100 municípios sem trabalho batista, em regiões bem distantes da capital. E eles têm desenvolvido esse trabalho de liderança lá. E as dificuldades existem, mas eles estão se dispondo para fazer a obra de Deus mais e mais. Também nós temos aqui o missionário Fernando Lemos plantando a igreja aqui na Grande Goiânia, numa região de condomínios, trabalho muito difícil. Mesmo com problemas de saúde, ele não encerrou nada. Pelo contrário, ele tem avançado. Os cuidados que ele requer para a saúde dele não impediram de agora, durante a pandemia, por exemplo, ter os pequenos grupos. O trabalho continua funcionando. O servo de Deus ele tem que ter essa disposição. Ele precisa ter a sensibilidade. Ele precisa ter a prontidão em obedecer. Sem dúvida, ele tem que ser capaz. Porque ele ouviu as Escrituras e ele sabia exatamente o que era que estava sendo lido. E você conhece as Escrituras, o missionário precisa conhecer as Escrituras. Por isso que é importante, diariamente, ler a palavra de Deus e orar. Eu desafio essa igreja a olhar para a vida de Filipe. E às vezes a gente pensa assim, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pregar para uma pessoa? E o texto bíblico diz aqui que quando ele terminou de falar, logo batizou ele, e depois disso, Filipe sai da história. Ele já foi aparecer em outro lugar, em Azoto, evangelizando todas as cidades até Cesareia. Às vezes você só tem que evangelizar uma pessoa, e Deus quer que você faça isso. Você tem que sair de onde você está para falar para aquela. E aí acabou seu ministério? Não. Filipe apareceu em outro lugar já fazendo a obra de Deus. O ciclo recomeça. Você tem que ter a sensibilidade para saber o que Deus quer de você. Você tem que ter a prontidão de obedecer. E você tem que ter a disposição, quem sabe até de correr atrás de um carro. E estar pronto para começar um novo ciclo. Porque Deus tem uma grande obra para fazer, conquistar a pátria para Cristo. E a nossa motivação é que Ele nos amou primeiro. Ele deu o exemplo. Ele mostrou para nós o que era que nós deveríamos fazer. E nós estamos aqui, prontos para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe e faça de cada um de vocês um instrumento para alcançar toda essa região aí para Cristo.